Fala, galerinha da biologia! E a aula de hoje vai ser sobre as relações ecológicas, as alelobioses. Eu sou Flávio Augusto, os meus alunos me chamam de Barninho Bio e esse é o Interbio Online, um universo de biologia feito especialmente para você. Vamos começar, gente, falando um pouco o que são as relações ecológicas, que são, na verdade, interações entre os diversos seres vivos que formam uma comunidade biológica, também chamada de biocenose. Lembra que numa comunidade nós temos populações de espécies diferentes interagindo naquele ambiente. A gente vai chamar essas interações biológicas de alelobioses, que podem ser basicamente de dois tipos: as relações que ocorrem entre os organismos da mesma espécie são as relações chamadas de relações intraespecíficas, entre seres da mesma espécie, e as relações que são chamadas de interespecíficas, porque ocorrem entre seres de espécies diferentes. Então, olha, inter quer dizer entre espécies diferentes. Por exemplo, se eu estiver analisando duas bactérias da mesma espécie, é uma relação intra. Se eu estiver analisando a relação entre o leão e uma zebra, é inter. Entre seres humanos, é intra. Se eu estiver analisando o impacto do homem sobre uma vegetação, é inter. Beleza, gente? Não esquece isso. Só que as relações, elas podem ser ainda classificadas como harmônicas ou desarmônicas. As relações, elas são consideradas harmônicas porque não ocorre prejuízo entre os participantes. Então, bota aqui, ó, gente, a relação harmônica, ela não há prejuízo, ó. Quando não há prejuízo. Bom, agora as relações, elas são consideradas desarmônicas quando há prejuízo. Bora, galerinha, vale a dica aqui agora, hein? Se liga, ó. Os alunos pensam, e aí é uma pegadinha, que as relações harmônicas ocorrem quando ambos os organismos saem na vantagem, levam algum benefício, ou seja, quando a relação é positiva para ambos, mas não é verdade. A relação é considerada harmônica quando não há prejuízo para ambos, beleza? Agora lembre que nem sempre os dois ganham. Pode um ganhar na relação, a relação ser positiva para um, pode ser neutra para o outro, certinho? Mas não há prejuízo. Na relação desarmônica, pode haver prejuízo para ambos. Agora, pelo menos um dos participantes vai sair com a relação negativa, vai sair com algum grau de prejuízo na relação. Beleza, galerinha? Chegou a hora de tirar o print, hein, gente? E vamos começar com as relações intraespecíficas, ou seja, entre organismos da mesma espécie. E vamos começar com as relações que são harmônicas, onde não há prejuízo entre os participantes. Aí nós temos o primeiro tipo, são as sociedades. As sociedades são agrupamentos de organismos da mesma espécie, onde eles estão separados anatomicamente, ou seja, não ocorre união anatômica entre os organismos. Mas quer dizer o que isso, Barnil? Quer dizer que os organismos não nascem agarrados uns aos outros, os corpos são separados. Outra coisa importante nas sociedades é que os organismos se especializam para fazer funções diferentes. Ou seja, ocorre aqui, gente, divisão de trabalho entre os organismos participantes. Veja você, a sociedade humana é exatamente assim. Nós temos organismos com os corpos separados, tem você, tem eu, tem minha família, tem meus filhos, tem o engenheiro, tem o advogado, tem o médico, e cada pessoa com seu corpo separado um do outro, vai executar um papel, uma função na sociedade. Então, nesse caso, ocorre divisão de tarefas, divisão de trabalho entre os componentes. Bom, existem dois exemplos bem importantes nas provas. O exemplo do cupim, que é um inseto sociável,
Esse cupim, gente, é o cupim de terra. Aquele cupim que você vai na grama, pisa na grama, ele corta você, ele morde você. Agora, quem morde é o soldado, que tem essas garras aqui poderosas. Tem os operários que são menorzinhos, mais tenros, não são agressivos, mas que eles têm um papel fundamental na busca de alimento, em cavar os túneis para poder desenvolver o cupinzeiro. Aí você tem também a rainha que vai... A função da rainha e do rei basicamente é reprodução. Vai pôr os ovos para poder procriar, para poder desenvolver o cupinzeiro, formar mais e mais e mais operárias e soldados. Então observe que os organismos apresentam corpos individualizados, cada um tem seu corpo, não são unidos anatomicamente e existe aí divisão de trabalho. Um outro exemplo bem interessante, gente, é o das abelhas. Lembra que nós temos a abelha rainha, a operária e o zangão. Agora lembra um detalhe também, nem todas as abelhas são sociáveis. Essa abelha, que é a Apis mellifera, é aquela abelha do filme B-Movie, lembra daquele filme B-Movie? Pois é, essa abelha é sociável, ela forma colmeia. Na colmeia, quem governa é a abelha rainha, que é uma fêmea perfeita. É uma fêmea cuja larva foi uma larva fecundada e essa larva recebeu 5 a 7 dias de geleia real. E aí desenvolveu uma fêmea completa, uma fêmea perfeita. Ela que vai coordenar todas as atividades da colmeia. As operárias executam as atividades, elas vão trabalhar, elas são especializadas no trabalho, são fêmeas atrofiadas, estéreis, elas não acasalam, não se reproduzem. E os machos da colmeia são os zangões. Lembra que o zangão, a função é apenas perpetuação, é de reprodução. O zangão, gente, ele vai produzir os seus espermatozoides por mitose. Os espermatozoides vão fecundar o óvulo da fêmea, vão fecundar o óvulo da rainha e vão formar larvas. Se as larvas fecundadas elas forem bem alimentadas, formam a nova rainha. Se elas forem mal alimentadas, ou seja, não tiver geleia real até o fim, elas vão formar fêmeas atrofiadas, estéreis, que serão as novas operárias. Mas, Barnil, então como é que se forma o zangão, Barnil? Gente, não esquece que as abelhas rainhas, devido a estímulos hormonais, elas conseguem desenvolver o óvulo sem fecundação. E quando o óvulo desenvolve sem fecundação, vai dar origem aos machos, aos zangões. Então, galera, não esquece que o nome disso é partenogênese, a partenogênese das abelhas. Bom, então dá para ver que existe divisão de trabalho e que os corpos não são unidos anatomicamente, valeu? Não esquece isso, pessoal. Chegou a hora de tirar aquele print faceiro, hein, gente? O segundo tipo de relação ecológica intraespecífica harmônica são as colônias. Agora, gente, a diferença entre colônia e sociedade está exatamente na união anatômica. Na colônia, nós temos os organismos unidos uns com os outros anatomicamente. E aí, nesse caso, pode haver divisão de trabalho ou não. Se os organismos forem iguais entre si, não há divisão de trabalho. A gente vai chamar de colônia isomórfica. Agora, se os organismos forem diferentes entre si, aí vai haver divisão de trabalho, a gente vai chamar de colônia heteromórfica ou heterotípica. Os exemplos de colônia isomórfica, onde não há divisão de trabalho, são os exemplos dos corais, que são formados por quinidários. São animais mais primitivos que se agrupam, formam colônias, mas não dividem o trabalho. Também temos bactérias, que formam agrupamentos coloniais, mas que também não há divisão de trabalho normalmente. São colônias isotípicas ou isomórficas. Agora, a colônia heteromórfica, ela vai ter divisão de trabalho, portanto, os organismos, eles são diferentes entre si. O maior exemplo é a caravela portuguesa, que também é um quinidário. Veja que na caravela nós temos os tentáculos, e cada tentáculo é um organismo diferente, são os dactilozoides. Temos também aqui dentro, os gastrozoides, que são seres que ficam unidos anatomicamente, mas que cada gastrozoide é um organismo, lógico, da mesma espécie, mas é um organismo diferente. Vão fazer a digestão do alimento. Então, dactilozoides, a defesa, gastrozoide, digestão. Aqui nós temos ainda os gonozoides,
que vão ser responsáveis pela reprodução da colônia. E temos ainda esse flutuador, que é cheio de ar, para poder deslocar a colônia, são os pneumatófagos, beleza? Então observe que nesse caso, os organismos são diferentes, então existe divisão de trabalho, a colônia vai ser heteromórfica. Chegou a hora daquele print, hein, galerinha? Eu espero que vocês tenham entendido as relações intraespecíficas harmônicas e aguarda a próxima aula das relações intraespecíficas desarmônicas, valeu? Quando alguém ganha ou quando intraespecífica harmônica é a